Mas bora começar a nossa brincadeira. Iluminação saudável como aliada na prevenção de problemas oculares. Eu estendo, não só problemas oculares, mas acho que qualidade de vida. Sim, qualidade de vida, bem-estar. Na verdade, a luz, não só a luz natural, mas como a luz elétrica, né? Que hoje domina a nossa vida, porque nós passamos 90% do nosso tempo dentro de um ambiente construído. Então, quem está comandando essa questão toda não é mais a luz solar, porque a forma como nós fomos moldados, né, dos nossos ancestrais, nós vivíamos muito mais tempo ao ar livre. E a luz solar que comandava essa questão toda. Então, ao amanhecer, que começa mais amarelinho, devagarzinho, uma intensidade menor, aí vai aumentando para aquela luz mais branca, ao meio-dia aquele branco bem intenso e forte, assim como a gente tem a luz aqui do nosso estúdio Aqui agora. tá que horas, por exemplo, aqui a luz do estúdio? Aqui a gente está beirando o meio-dia, né? Que é aquela luz bem branca e bem intensa. Bem forte. Então, quando a gente começa ali 11 horas, a luz branca, né? Então, a luz elétrica, ela imita a luz natural. Inclusive, o espectro dela traz a mesma informação para dentro do nosso organismo. E os nossos fotorreceptores não sabem distinguir o que é natural do que é artificial. Respondem da mesma forma. Então, o que essa luz branca traz de informação para a gente? Que a gente tem que estar ativo. Olha, vai começar o dia, vamos aumentar aí a produção do cortisol para colocar essa pessoa aí. Quando a gente fala de cortisol, a gente acha que é ruim, né? Mas ele nem é todo não, ruim, ele tem ele essa não é função, vilão, exatamente. Ele começa a ser o vilão se a gente tem esse tipo de iluminação mais branca e intensa à noite. Tá vendo, gente? Por quê? À noite, o que a gente precisa ter? Imitar a natureza. A natureza não é o pôr do sol, amarelinho. Já vai baixando a adrenalina, vai ficando mais quietinho. Exatamente. Propício para produzir melatonina, para dormir melhor, né? Muito bem. O que você trouxe aqui pra gente? Na verdade, eu trouxe algumas luminárias, né? Porque como a gente fala também sobre a questão da luz elétrica afetar a saúde ocular, a gente se preocupa muito com o ofuscamento gerado pelas luminárias dentro dos ambientes construídos. Por quê? O ofuscamento, como um mecanismo de defesa ali, nosso aparelho óptico ele vai proteger para que não tenha nenhuma lesão na retina, porque o excesso de ofuscamento pode ocasionar alguma lesão. Então, nesse mecanismo de defender isso, ele fica num processo que causa a fadiga visual. Então, você fica com lacrimejo, coceira. Às vezes embaça tudo. A vista embaça, dor de cabeça, desencadeia enxaqueca, né? Enjoo também, náuseas. Enjoo também? Tudo isso porque você fica naquela condição, às vezes, o dia inteiro, né? A gente tem umas perguntas aqui. O excesso da luz do celular, então, pode ocasionar problema? Sim, aí ocular. É pior ainda, porque assim, o ofuscamento, ele vai causar essa fadiga toda, né? Que pode desencadear várias questões em relação à fadiga visual, em relação à lesão na retina, né? Que é o ofuscamento, o contraste. Então, por exemplo, se a gente tem muito contraste nos ambientes, luz e sombra, então a pupila, ela vai se readaptando. Então, onde está muito claro, ela comprime. Onde está mais escurinho, mas ela e no vai... cinema, que tem aquela telona daquele tamanho e tudo escurinho, faz Então, mal? aí o que acontece? Vamos entrar junto com os celulares, tablets, computadores. Ali, para a gente poder enxergar a tela do celular, é empregado ali uma onda muito curta, porém muito intensa, que é o do espectro da luz azul, que também contém na luz elétrica branca. E aí você fica... Imagina você ter ali muito perto, porque normalmente a gente fica a menos de 30 centímetros, então já começa a prejudicar bastante isso. A gente faz um hiperfoco para poder enxergar ali o celular. E isso é o que vai ocasionando, por exemplo, uma miopia precoce em adolescentes, crianças. A gente, inclusive, tem um estudo que até 2050, metade da população já vai ter miopia, justamente por conta dos aparelhos celulares, tablets, computadores, né? E aí você falou do escuro do cinema. Do escurinho do cinema. Então, quando a gente... em casa também. Eu, pelo menos, assisto filme com tudo apagado. Então, isso... E eu achei que eu tava arrasando. Será que não? Não tô arrasando? Então, isso é uma coisa que a gente deve evitar. Por quê? Porque quando a gente tem a luz apagada, a pupila vai expandir para poder enxergar melhor, né? Só que aí você vai lá e coloca ou uma luz vindo da TV ou do celular. Então você abre as portas para esse espectro de luz azul entrar com mais facilidade.
Então isso prejudica mais. Eita. O E o que eu ideal- devo fazer? Porque também assistir televisão, Não, enfim. o ideal é que você acenda uma luzinha ao entorno, uma luzinha lá no cortineiro mais amarelinha indo pro âmbar, Tá. um abajurzinho, um balizador, nunca no total escuro. Nossa, não sabia disso, gente. É. Bom, a gente tem pergunta aqui dos telespectadores. Ó, Mariana Alves, de Campinas. Tenho o hábito de ler com uma luminária bem fraca antes de dormir. Isso pode prejudicar minha visão ao longo do tempo? Bem fraquinha, Na vai. verdade, assim, antes de dormir, a leitura não deveria ser no Nossa, escuro, ela veio, né? ela é polêmica, gente, tá vendo? Não é pra ler antes de dormir. Tá vendo, Douglas? Você lê? Não, né? Na verdade, assim, você pode ler, mas o ideal é que você tenha uma intensidade de luz para que você não fique forçando a visão, É né? mesmo? Gente, e juro que eu fazia tudo errado, é isso? Quer dizer que aquele abajur lá fraquinho, pra ir induzindo ao sono, isso faz mal? Não, não é que faz mal. Se você não estivesse lendo, né? Porque você vai forçar ali a sua visão. Mas ele é muito bom para você estimular a síntese da melatonina para dormir melhor. Sim. Né? Quando você coloca ali para ler, aí você vai forçar um pouquinho, porque ali não é o ideal de leitura, da iluminação para uma leitura, né? Qual é o ideal de uma iluminação para leitura? Você precisa ter algo no entorno difuso, não precisa ser algo intenso. Quando você fala difuso, o que seria? Uma luz não focada, que espalhe de forma, de maneira uniforme, Gente, né? eu achando que eu tava arrasando. Então, aquela luz do centro, então, normal, é isso? Sim, desde que ela tenha um seja amarela. difusor e amarela, sim. Porque aí a gente garante que no espectro do amarelo não tem o azul, que é intenso, que faz mal à noite. Só para você ter uma informação, por exemplo, a luz do celular que tem o espectro azul e a branca, se você tem em casa luz branca, ela vai fazer um efeito pior do que o café. Ela vai bloquear que você tenha profundidade no sono. Então, o ideal na sua casa à noite é uma luz amarelinha, menos intensa e de forma mais difusa, nada muito focado, né? Ah. Então, assim, por exemplo, se você tem spotzinhos como esses, por exemplo, né? Entre escolher este ou este, é melhor este que é mais recuadinho. Então ele tira o ofuscamento. Esse aqui que é faceado, sabe aqueles risquinhos que a gente vê, enxerga a luz e dá aquele ofuscamento? Sim. Isso aqui já começa a prejudicar, né? Tá. Temos mais uma pergunta, ó. Eita, ela é Vamos lá. polêmica. Ricardo Nunes de Goiânia, ó. Trabalho o dia inteiro no computador. Ou no celular, vamos colocar assim. A iluminação do escritório pode aumentar o cansaço visual? Sim, pode, dependendo de como ela for. Se ela tiver, por exemplo, focos, então como a gente estava falando aquela hora, locais onde muito iluminado, sombra, muito iluminado, isso vai trazer a fadiga visual. Da próxima vez eu vou te pedir para trazer imagens. O que é o foco, o que é essa luz? Porque a gente está falando aqui, a pessoa fala, mas o que é verdade. foco? O que é isso? O que é aquilo? Mais o que é fácil da branda? pessoa Entende? visualizar. Da próxima vez a gente A traz. luz uniforme é aquela que você vê todo o espaço, todo para lá onde ele trabalha, né? Todo ele iluminado de uma mesma forma. A gente não consegue enxergar ali uma sombrinha num espaço, no outro, porque por mais que ele esteja ali no computador, o espaço está com zonas de sombra, Tá né? bom. Então é ideal que seja mais uniforme mesmo. E tem um tempo, por exemplo, a gente foi feito para trabalhar, sei lá, 8 horas, tem que dar uns descansos, tem uma Sim. forma de descansar, tem que lubrificar Sim. a vista. Na verdade, o ideal, assim, se a gente está falando mais dessa questão da saúde ocular, é que a cada 20 minutos você olhe para o horizonte. Pelo menos com 6 metros de distância, olha pela janela para desfocar. Porque A cada 20 minutos? a cada 20 minutos você dá uma olhadinha assim, é o suficiente para já não ficar tão focada a sua visão, né? Porque a gente fica naquele hiperfoco. Aqui, às vezes, me dá um blur, quando eu começo a não enxergar nada, porque excesso... Sim, Às vezes nem te enxergo, agora eu tô te enxergando, mas às vezes Sim. nem te vejo, de tão forte que é a luz aqui. É, porque a gente precisa... É igual quando você olha pro sol aqui, tá, gente? Onde a gente fica aqui, é igual se estivesse olhando pro Isso, sol. exato. Vocês já olharam pro sol? Na hora cai a lágrima, que é o excesso de luz, É né? ofuscamento. Ofuscamento. É ele que traz essa fadiga visual e o embaçamento às vezes. vendo, Mas aqui a gente? gente precisa dessa luz por conta da TV, Por conta da TV. né? Então, Pode a gente- apagar a luz aí, Ocimar. Mentira. Tá ofuscando aqui a minha visão. Ó, vamos mais uma. Agora a Camila Ferreira de Recife. Lâmpada branca ou amarela? Existe uma melhor para que
para quem passa muitas horas estudando? Depende, você está estudando pelo computador, né? Ou no livro ali, é diferente, não é? Olha, na verdade é assim, a gente deveria ter cenários distintos para manhã e para a noite, porque a luz branca, ela não é totalmente uma vilã. Tá. Durante o dia é interessante que a gente tenha ela em casa, porque ela estimula a produtividade, a criatividade, a atenção, o foco. Tá. Porém, se você continua nesse trabalho ou no local ali à noite, ela vai continuar te mantendo extremamente agitado. E aí você vai ter problema para dormir. Vai ter problema para dormir. É ideal que à noite desliga aquela luz lá, se você não pode trocar a temperatura de cor da luminária, e liga luzes mais amarelas, para não interferir tanto na qualidade do sono, né? Aí, tá vendo? Então, o ideal é que tenha aí as duas luzes. Sim, esse Esse é é o o ideal. nosso mundo ideal. Mas a gente vai se adaptando enquanto a gente não consegue. Ó, próxima. Sinto dor de cabeça sempre que fico em ambientes com luz muito forte. Isso é normal ou merece investigação? É o José Carlos Martins, de Londrina. Não, não é normal, merece investigação e eu posso dizer assim que muito possivelmente seja a iluminação da qual ele está exposto. Porque o corpo vai fadigando numa determinada situação. Muitos anos, muito tempo, daquela mesma forma, a minha iluminação está aqui desde que eu mudei ou no meu trabalho, né? Ele vai fadigando e aí aquilo vai abrindo portas, né, para outras doenças também. Então não é normal, hein? Busca investigação, vai pro oftalmologista. Adoro. Eu tenho problemas de vistas. Próximo, gente, vamos colocar mais um. Mais uma, por gentileza, na tela. Fernanda Oliveira, de Belo Horizonte. Essa a gente falou, hein? Essa vocês já sabem, mas a gente vai continuar falando aqui. A gente sabe e faz, né? A luz do celular antes de dormir realmente faz mal para os olhos e atrapalha o sono? Faz mal para os olhos, atrapalha o sono, ela vai bloquear a síntese, a produção da melatonina e ela vai impedir que você chegue na profundidade correta. Por mais que a pessoa fale assim, eu tomo café à noite e não sinto nada, durmo que nem uma pedra. Pode ser que você até durma, mas o seu corpo não vai conseguir ter a qualidade que deveria. E, Gisele... É igual quem fala assim, mas eu adormeço assistindo televisão. Eu falei, mas faz mal. Faz Sou eu mal. que tô falando. Existe um estudo, né, por isso. É. Todo mundo fala, não, mas eu assisto coisa leve, não sei o quê. Eu não consigo, pra mim tem que estar tudo apagado, não pode ter barulho, nada. Esse seria o ideal, Esse é o realmente, ideal, não é? Aí a pessoa, mas eu adormeço assim. A minha filha é uma que fala isso. Olha, e até uma dica, você falou da sua filha, que às vezes crianças não gostam de dormir no total escuro. Coloca uma lâmpadazinha no abajurzinho ou aquelas de colocar na tomada em âmbar, porque a gente sabe que o espectro da luz âmbar, ele não vai ter nenhum tipo de problema, porque imita a luz do pôr-do-sol. Então ele vai, vamos dizer assim, ele engana o cérebro, como se tivesse tudo apagado realmente. Então, ao invés de usar luz azul, aqui, esses quartos gamers que os adolescentes estão agora querendo, faz muito mal, né? Eu sei. E aí deixa a criança agitada, agressiva. Adriel, uma última pergunta. Na Sim. hora que a gente desperta, né, que tá tudo escuro, e muita gente vai lá e pega o celular ou acende a luz. Existe uma maneira ideal na hora que a gente abrimos os olhos? A gente tem algumas pesquisas que despertar com o despertador não é saudável. Mas vai despertar como, gente? Quem é que consegue O acordar? ideal seria com a luz, né? Porque se você mantém, ninguém faz isso. Mas o ideal é você manter as cortinas abertas e aí deixar aquela luz entrando. Então, eu já tentei isso. O problema é que tem os postes, que tem iluminação. Aí eu durmo com ela, entendeu? Então a gente vai ter que adaptar, mas assim, o ideal é que logo que a gente acorde, a gente já se expõe à luz. Vai, abre a janela, coloca ali 5 minutinhos o rosto, principalmente ali para a luz natural do sol, porque isso regula o nosso relógio biológico. Quem acorda é depois do sol. E quem acorda antes, tipo eu? Não tem problema, porque ele consegue reconhecer essa movimentação de acordo do local onde a gente está, a estação do ano, e ele regula o seu relógio biológico, então à noite ele já vai saber que horário que ele vai ter que te colocar para dormir. Você vai conseguir começar a sentir aquele soninho mais cedo. Então, se eu chegar atrasada amanhã, é porque o sol não aparece. Tava muito frio. Imagina, gente. Adriana Tedesco, Light Design, especialista em iluminação saudável, neuroiluminação, neuroarquitetura. Gostei. Iluminação integrativa. Muito obrigada, Eu viu? que agradeço. Cadê a rede social, por gentileza, da Adriana Tedesco?
Dri, obrigada. Eu adorei, eu quero fazer um projeto, porque eu acredito muito nisso. É muito bacana. E eu não consigo deixar a luz da casa inteira, assim, na noite. Essa aí é a rede social da Adri. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Partiu!